Então, são pequenos detalhezinhos que você vai perguntando e o cliente vai te ajudando. Entendeu? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma cliente que eu atendi a semana passada. Ela me mandou uma mensagem falando assim: Carol, eu vou dar um presente e eu preciso de uma caixa. Você faz? Aí eu respondi assim: faço. Qual é a medida? Ela falou assim para mim: é 50 por 80 com 20 centímetros de altura. Eu pensei assim: caraca, a caixa é enorme. Aí, como é que você vai saber medidas? Como é que você vai saber? Vou te dar uma dica de decorador. Quando a gente faz curso de decoração, uma coisa que a gente aprende é tirar medidas com o corpo. Por quê? Porque nem sempre a gente está com uma trena na mão. E a gente precisa ter uma ideia de medidas na cabeça. Se você falar para mim assim, que mora numa casa de 90 metros quadrados, eu, como decoradora, sei qual é o tamanho da sua casa. Só que você, às vezes, não sabe se eu falar para você que eu moro numa casa de 120 metros quadrados. Entendeu? A única coisa que eu vou te perguntar é assim, quantos banheiros tem? Você fala assim, tem 3 suítes, aí eu sei mais ou menos as medidas de cada ambiente. Mas você não sabe. Só que quando o cliente pede para você uma determinada coisa, você tem que saber a medida. E aí a gente vai fazer as medidas com o corpo. Como é que a gente faz isso? Você vai fazer assim. Você vai pegar uma régua e vai medir seu dedo, indicador. Aí você vai medir com 2 dedinhos, você vai medir com 3 dedinhos e você vai medir com 4 dedinhos. E aí você vai abrir a sua mãozinha na régua e vai ver quanto tem a sua mão de palmo a palmo. Entendeu? Porque aí você já consegue imaginar. Olha só, vou te dar um exemplo. O meu palmo tem 22 centímetros, bem aberto. Então, o que eu faço? Eu não abro tanto, eu sei que desse dedo até esse dedo tem 20 centímetros. Entendeu? Eu sei que os meus 2 dedos juntos tem de 3 a 4 centímetros. Entendeu? Então, essas coisas te ajudam. Quando a cliente falou para mim assim, eu quero uma caixa 50 por 80, pensa comigo. 2 palmos meus tem 40 centímetros. Então, a caixa que ela queria era o dobro de 2 palmos meus. Então, 2 era desse tamanho a caixa. Era desse tamanho a caixa. Por 50. Então, 2 palmos. Eu sei que 4 dedos meus tem 10 centímetros. Então, 2 palmos mais 4 dedos, 50. Gente, a caixa dela era desse tamanho, assim, ó. Eu falei assim, o que você vai pôr dentro dessa caixa? Eu vou pôr umas pelúcias, vou pôr uns brindes. Não é muito pesado. Por que eu precisava dessa informação? Porque se a caixa for muito pesada, eu não vou conseguir fazer de cartonagem. Ainda mais nesse tamanho, 50 por 80, é muito grande. Então, eu falei assim pra ela assim, tá com os produtos todos aí? Ela falou, não, eu pedi pela internet, ainda não chegou. Eu falei, então, quando chegar, você me avisa pra gente medir? Porque tá muito grande essa caixa. Aí ela falou, eu falei, Aí outra coisa que eu também sei, uma folha de sulfite tem 20 por 30. Isso são medidas que é legal você decorar, porque você vai conseguir conversar com o seu cliente, ele vai conseguir te transmitir as medidas sem estar com uma régua na mão. Vocês entenderam? Eu falei assim para ela, olha, uma folha de sulfite tem 20 por 30. A medida que você está me pedindo são quase 6 folhas de sulfite. Aí ela falou assim, nossa, grande, né? Você entendeu? Ela entendeu a medida que ela me falou, porque até então 50 por 80 era com certeza a medida que ela queria. Só que na hora que eu falei para ela, são quase 6 folhas de sulfite, ela olhou e falou assim, nossa, é muito grande. Porque eu falei para ela algo que servia como referência para ela saber a medida. Aí ela falou assim, Carol, então vai chegar depois de amanhã, aí eu falo com você, tá bom? Eu, tá bom. Outra coisa que o WhatsApp Business tem são etiquetas. Se você clicar no nome da pessoa,
ele seleciona. Aí na parte de cima abre uma bandeirola, que é um retângulo assim com um biquinho, parece uma tag. E aí essas tags você pode pôr cor. Então você pode colocar assim, ó, uma tag amarela para clientes novos, uma tag verde para clientes que fecharam um pedido com você e você está produzindo, então você coloca assim em produção. Aí você pode colocar uma tag que você já finalizou e enviou para o cliente por correio, mas ele não finalizou a compra ainda em azul. E quando o cliente já pagou, você põe em vermelho, sabe? Assim você pode criar cores. E depois você consegue filtrar apenas por aquelas cores. Então aí você consegue saber quem é que fez pedidos para você que está em processo de produção, quem é que não finalizou com você, que é cliente novo. Que aí o que acontece? 2 dias depois eu fui lá, filtrei as etiquetas, fiquei sabendo qual era, e aí eu falei com ela e falei com outras pessoas também. Respondi várias outras pessoas, entendeu? Então ali 2 dias, voltei a falar com ela. Ela, já chegou sim, a mercadoria chegou aqui. Aí eu fiz assim para ela, posso fazer uma ligação para você de vídeo? Para a gente saber qual é a medida exata? Oi, Vivi. Boa noite, Celinha. Boa noite, Vivi. Boa noite, Cris. Vocês vão entrando aqui, gente. Eu vou falando e esqueço de. Boa noite, Rita! A Tereza é para dar uma identidade pessoal. Isso mesmo. Exatamente isso, T. Para as pessoas identificarem que é você. Aí, deixa eu acabar de contar da cliente. Aí chegou e eu falei com ela, fiz a ligação no celular com ela. Aí chegou a mercadoria e a gente conseguiu medir, porque ela tinha uma reguinha de 30 centímetros, ela mediu. Inicialmente, ela queria uma caixa 50 por 80, olha só. Sabe qual é a medida exata da caixa que ela precisa? 35 por 50. Lembra os 20 centímetros de altura? Virou 15. É praticamente menos da metade da caixa que ela queria. Entendeu? Então, por isso que é interessante que você saiba as medidas pela mão. Porque você fala assim, se a pessoa fala assim, eu quero uma caixa para colocar, qual é a medida que você quer? Não sei. Pensa no seu palmo. É uma folha. Pensa numa folha de sulfite. É uma folha de sulfite. Tá ótima essa medida. Então você já sabe que a caixa é 20 por 30. Eu quero metade de uma folha de sulfite. Você já sabe que é o quê? A folha de sulfite tem 20 por 30. Se a gente dobrar ela no meio, ela vai ter 20 por 15. É a metade da metade. Então ela vai ter 10 por 15. É uma caixinha pequenininha. Mede pelo dedo, a sua mão. Quanto tem a sua mão? Eu esqueci de falar isso para vocês. O palmo da mão das pessoas, praticamente todo mundo é 20 centímetros, tá? Só quando as pessoas têm o dedo comprido, assim que nem eu, ó, que vai ser um pouco mais. Mas a maioria das pessoas tem a mão com cerca de 20 centímetros, tá? E aí a variação é muito pouca, mas você consegue atender o cliente para saber a medida que ele quer. Porque isso que aconteceu com essa moça essa semana, com essa minha cliente, já aconteceu inúmeras vezes. Teve uma moça que fazia festa de aniversário, tem até no Instagram as fotos. Ela me pediu um gaveteiro. Cara, eu quero um gaveteiro 40 por 40. Pensa, ó, cada palmo tem 20, então 40 por 40. É mais ou menos desse tamanho, assim, o gaveteiro que ela queria, ó. Grandão. Aí eu falei assim pra ela, tá bom. Quando eu acabei o gaveteiro, eu falei assim, ficou um pouquinho grande. Eu vou mandar foto pra ela. Mandei foto, ela, nossa, Carol, ficou enorme. Não era, eu queria muito menor. Aí eu falei, não acredito que eu esqueci disso, gente. Esqueci de falar pra ela a referência de medida. Vamos lá, que tamanho você quer? Eu quero ele um pouquinho menor que uma folha de sulfite. O 40 por 40, a gente vira um gaveteiro 20 por 20. Então, por isso que é importante que vocês tenham essas referências.